Eu trabalho com adestramento e comportamento de cães há 12 anos. Durante esse período, eu e a Sara, minha esposa, montamos uma empresa de adestramento. Essa empresa hoje tem cerca de 12 pessoas e já treinamos mais ou menos 5.000 cães. Entre os serviços de adestramento que a gente oferece, tem adestramento em domicílio, adestramento em grupo, a gente dá cursos de adestramento para adestradores e nos últimos anos a gente trabalhou muito com terapia e atividade assistida por cães. A gente acabou desenvolvendo um know-how específico para o treinamento desses cães, para o treinamento e seleção dos cães de terapia. No total já avaliamos e treinamos cerca de 200 cães para atividade e terapia com cães. Esses cães hoje eles trabalham em clínicas de dependência química, ajudando pessoas no processo de reabilitação, trabalham em hospitais, em consultórios com psicólogos e até em UTIs. Então, a Cão Inclusão nasceu para treinar cães de assistência. Os cães de assistência são divididos em basicamente 3 grupos, que são os cães guia, os cães ouvintes e os cães de serviço. O grande foco da Cão Inclusão é treinar cães para mobilidade e especificamente para cadeirantes. Tá? Então, a gente está treinando o Todd para ajudar no dia a dia de um cadeirante. Na verdade, ele dá um comando, como busca um cobertor, o cachorro vai lá sozinho, abre a gaveta, pega o cobertor, fecha a gaveta e entrega para ele. Então, o objetivo de treinar cães de assistência é exatamente fazer com que a vida no dia a dia da pessoa com deficiência fique mais simples. O processo de treinamento do cão de assistência, ele começa antes mesmo do cachorro nascer. É feita toda uma seleção genética, onde busca-se características específicas naquele cão, para que aumentem as chances do cachorro ser um bom cão de assistência. E esse cachorro vai para uma família socializadora, que é uma família que se compromete em socializar e treinar obediência durante um ano. Tá? A Cão Inclusão oferece todo o acompanhamento necessário para a família ter todo o suporte que precisa para que o cão se desenvolva da melhor maneira possível. Após esse 1 ano na família socializadora, esse cachorro volta para a Cão Inclusão e aí começam os treinos específicos, tá? Onde a gente vai ensinar a função que o cachorro precisa exercer. O pensamento inovador foi o espaço de mídia usado no cão e o parcelamento para que as empresas consigam financiar aquilo. E olha que legal, porque o cão ele realmente chama atenção. Onde ele passa durante o treinamento, todo mundo olha. Então não é uma coisa que passa desapercebido. Então assim, para a empresa que está financiando, que está patrocinando aquele cão, além dela ajudar uma pessoa com deficiência no Brasil, ao mesmo tempo ela está divulgando a marca dela. A gente encontra muita dificuldade em tentar introduzir esses cães na sociedade brasileira. Então, o que acho que falta muito é o conhecimento médico também daqui do Brasil de prescrever isso e de saber os benefícios que esses animais trazem. Olá, meu nome é Leonardo Ogata, eu sou adestrador e cofundador da Tudo de Cão e da Cão Inclusão. A Cão Inclusão ela é um projeto social da Tudo de Cão e o foco é treinar cães de serviços para cadeirantes. O que eles fazem? O que esses cães fazem? Eles são preparados para ajudar nas tarefas do dia a dia da pessoa. Então, por exemplo, buscar coisas no chão que caem, então caiu uma caneta, caiu uma chave, o cão ele pega e entrega. Ou, por exemplo, precisa acender a luz, apagar a luz, ou pegar uma água na geladeira, cobertor dentro do armário. Então a gente treina o cão para ajudar em diversas atividades do dia a dia do cadeirante. Mas o objetivo dessa palestra é falar especificamente sobre como é o processo de socialização desses cães, e como que a gente pode aproveitar
esse conhecimento de socialização de cães de serviço e aplicar para os nossos cães de companhia, os pets ou cães de cliente em domicílio que a gente atende. A parte de treinar comportamentos um pouco mais complexos, né, que são essas tarefas do dia a dia, a gente já teve uma palestra que fala especificamente disso, sobre como a gente planeja e faz a execução desses comportamentos. Essa palestra vai ser especificamente sobre o processo de socialização. Então, a primeira coisa que a gente precisa visualizar é o objetivo final, né? Como que seria o ideal? E para isso a gente recorre à rotina de um cadeirante. Como será que é essa rotina? Né? Quais são as necessidades que um cadeirante tem para um cão de serviço? Então, eu coloquei aqui um exemplo de rotina que seria bem comum para um cadeirante. Então, de manhã, a pessoa acorda e aí o cão ajudaria em questões como acender a luz, ou apagar a luz, buscar alguma coisa no armário, buscar uma roupa no armário. Né? Então, algumas tarefas diárias do dia a dia da pessoa. Depois, essa pessoa iria trabalhar. Né? Então, precisaria acompanhar ele até o metrô, ou no ônibus, enfim, ou de carro, e quietinho do lado dele no metrô ou no ônibus. E aí, nesse momento, ele não poderia atrapalhar ninguém, nenhum dos outros passageiros, certo? Bom, chegando no trabalho, esse cão precisaria ficar lá deitado no pé, quietinho, sem causar nenhum problema para as pessoas que trabalham em volta. Por quê? Pode ser que tenham pessoas em volta que não gostem de cães ou tenham medo de cães. Né? E um cão de serviço ele não pode, em hipótese alguma, atrapalhar outra pessoa, certo? Então ele precisaria ficar deitado no pé da pessoa, quietinho, tranquilo. Durante o trabalho todo mundo faz pausas, né? Então pausa para tomar um café, para esticar, para dar uma relaxada. Nesse momento, o que a gente recomenda? Que a pessoa brinque com o cão, que as pessoas do trabalho que têm um pouco mais de afinidade com o cão, vá, faça carinho, interaja um pouco com ele, né? E aí depois volta para o trabalho. Tá? E aí durante o trabalho ela pode ajudar, o cão pode ajudar em tarefas como abrir gaveta, pegar um caderno, ou cair uma caneta no chão, ele pega e entrega, ou apagar a luz, enfim, a tarefa que precisar desempenhar ali. Depois essa pessoa vai almoçar, né? Então ele vai entrar num restaurante, o cão ele tem que ficar lá também quietinho debaixo da mesa. E aqui é uma coisa interessante, o que a gente recomenda, e a gente percebe, quando a gente percebe que o cão de serviço está preparado para começar a trabalhar, é quando as pessoas em volta não percebem a presença dele. Então, um cão de serviço, a parte social dele, a gente percebe que está avançando quando as pessoas em volta não reparam que existe um cão ali. E que é muito comum nesse momento, quando a gente levanta e está saindo do restaurante, por exemplo, as pessoas em volta tomaram um susto, falando, nossa, mas tinha um cachorro aqui? Eu nem reparei que tinha um cachorro. Isso é o que a gente vê que é o ideal. É quando o cão está tão bem comportado que ele não chama a atenção para ele. Que as pessoas conseguem fazer todas as atividades que elas estão fazendo, estão almoçando, sem nem reparar que o cachorro está lá. Por que isso é importante? Existem várias pessoas que não gostam de cães ou têm medo de cães. Né? E essas pessoas não podem, em hipótese alguma, se sentirem agredidas pela presença de um cão de serviço. Ok? Bom, depois do almoço, a gente recomenda que a pessoa vá passear na praça com ele, dar uma voltinha, jogar um pouquinho de bolinha para ele, deixar ele interagir um pouco com outros cães, e aí volta para o trabalho. Tá? E aí continua com todas aquelas tarefas que a gente mencionou no início. Tá? Depois saiu do trabalho, é comum a pessoa, por exemplo, num happy hour, tomar uma cerveja com os amigos e tal. E aí nesse momento a mesma coisa, ele precisa ficar lá quietinho, tranquilo e calmo, sem causar nenhum distúrbio no ambiente que ele está. Tá bom? E aí depois finalmente ele volta para casa de metrô, de ônibus, de carro, seja lá como for. E aí em casa ele também vai poder desempenhar algumas funções. Bom, por que é importante a gente entender isso? Quando a gente entende essa rotina, a gente vai perceber que a quantidade de estímulos que um cão de serviço é exposto
é absurdamente alto. Ele precisa lidar com praticamente todos os estímulos que nós lidamos no dia a dia. Então, desde barulho de ônibus, de carro, de caminhão, né, ou o metrô é extremamente barulhento, né, chacoalha. Esses estímulos ele precisa saber lidar. Ele precisa também aprender a lidar com outras coisas, como por exemplo, imagina que um cachorro na rua, enfim, ele precisa conseguir lidar com tudo isso. E aí a gente ter a noção de como é o dia a dia de um cadeirante é crucial para que a gente consiga elaborar um planejamento de como a gente vai atingir esse objetivo. Bom, Léo, então o que um cão precisa para ser um bom cão de serviço? Então, em primeiro lugar, temperamento. Por que é importante ter um temperamento? Imagine que o cão seja medroso. Tá? Se esse cão ele for medroso, ele não vai poder frequentar todos esses ambientes. Porque se isso acontecer sistematicamente todos os dias, o nível de estresse a que esse cão vai estar submetido vai ser muito alto e vai trazer prejuízos para o cão. E a cão inclusão vai exatamente na contramão disso. Um dos objetivos da cão inclusão é com que aumente muito a qualidade de vida do cão. Então, o cão ele precisa ter um temperamento muito específico para poder ser um cão de serviço. Então, ele precisa, por exemplo, ser muito seguro, ele precisa ser sociável, porque ele vai precisar interagir com muitas pessoas, ele precisa ser um cão muito calmo mentalmente, ele precisa gostar de treinar e trabalhar. Né? Então, e uma série de outras características. Então, por exemplo, se for para uma criança, por exemplo, ou uma pessoa que tenha limitações grandes, ele vai precisar ser mais ou menos delicado. Né? Então, aí vai depender muito de com quem que ele vai trabalhar. Mas é crucial que a gente entenda muito bem como é o temperamento e busque o temperamento ideal para exercer aquela função. Tá? Se ele não tiver o temperamento ideal, provavelmente ele vai estar submetido a um nível de estresse e não vai ser bom para o cão. Ok? Bom, outra coisa, a gente precisa analisar o nível de energia dele. O nível de energia precisa também ser compatível com a função que ele vai desempenhar. Vamos imaginar que com toda essa rotina que eu descrevi, a gente tem um cão com nível de energia baixo. Né? Ou seja, um cão que seja um pouco mais preguiçoso, um cão que se cansa rápido. O que vai acontecer? Ele vai acabar sendo submetido a um estresse alto. Por outro lado, vamos imaginar que seja para uma pessoa, que esse cão esteja sendo treinado por uma pessoa que seja mais sedentária, que não tenha um nível de atividade tão alto como essa pessoa que eu descrevi, que fique mais em casa. Se a gente coloca um cão com nível de energia muito alto, que precisa andar, que precisa gastar energia, se a gente coloca esse cão como uma pessoa assim, o que vai acontecer? O cão ele vai virar um problema na vida dessa pessoa e não uma solução. Então é importante que esse cão ele tenha um temperamento adequado, tenha um nível de energia adequado e que ele saiba se relacionar muito bem com as pessoas, com cães, com outros animais, com barulhos, com ambientes, que ele consiga lidar bem com ambientes diferentes. Né? Por que é importante tudo isso? Vamos imaginar o seguinte, que a pessoa está indo trabalhar de metrô e aí no meio do caminho ele encontra, sei lá, pombas no meio da rua. E se o cão ele não foi bem preparado, né, imagina que ele vai e corre atrás da pomba. Esse cão ele vai estar amarrado na cadeira do cadeirante. Isso pode representar um risco de vida real, tanto para o cadeirante quanto para a pessoa, ou quanto para o cão. Então, a gente precisa tomar todos os cuidados para que não coloque em risco nem a vida da pessoa, nem a vida do cão. Ok? Ou vamos imaginar que, sei lá, tá tendo o jogo do Corinthians. E aí sai um gol e a pessoa tá lá andando com ele na Paulista. E aí começa aquele monte de fogos. Se o cão ele não tiver sido preparado para esse tipo de situação, ou se ele tiver medo dessa situação, ele também está colocando em risco a vida da pessoa e a própria vida dele. Então é muito, muito importante que esse cão ele tenha um temperamento adequado, tenha um nível de energia adequado e ele consiga se relacionar muito bem com esses estímulos.
É comum as pessoas ficarem muito impressionadas com todas as tarefas que os cães de serviço podem desempenhar, né? Mas o que poucas pessoas sabem é que essas tarefas são, na verdade, uma pequena porção do treinamento, que o maior volume de treino acontece na socialização. O maior volume acontece em socializar muito bem o cão. O que isso quer dizer, Léo? Bom, provavelmente você deve conhecer muitos cães que são muito educados, né? Então sabem receber as pessoas, não pulam, sabem como que as pessoas gostam de fazer carinho, né? Sabem dar o espaço para as pessoas, então chega uma pessoa em casa e não fica tentando interagir à força, que se relacionam bem com outros cães, né? Que conhece o que a gente chama de etiqueta canina, né? Que ele sabe se relacionar bem com o mundo, mas alguns desses cães eles não sabem absolutamente nenhum comando, né? Eu conheço alguns cães assim, que são extremamente educados, que têm uma vida social muito legal, mas eles não sabem nenhum comando. Por outro lado, a gente tem também alguns cães que sabem 1000 comandos, mas eles não são educados, né? Isso é curioso, né? Por que isso acontece? Porque o saber comandos de obediência não tem absolutamente nada a ver com educação. São coisas completamente separadas. Uma coisa não implica em outra. Saber comandos não implica em ter um cão educado. E é curioso isso porque muitas pessoas procuram a Tudo de Cão colocando, olha, eu quero que o meu cão seja muito educado, então eu queria que ele aprendesse a sentar, deitar, ficar. E aí o que a gente coloca é que o ser educado não tem a ver com o saber comandos de obediência. Ok? Bom, então, Léo, o que eu preciso para que o meu cão seja extremamente educado? Na verdade, isso a gente consegue através da socialização. Ok? No caso dos cães de serviço, a gente precisa que eles sejam educados e que saibam muitos comandos. A gente precisa das duas coisas, mas isso não é comum. Normalmente o que um dono de pet busca é um cão muito educado e não um cão que saiba muitos comandos. Então, a partir de agora, vamos pensar especificamente sobre a socialização. A gente vai deixar de lado toda a parte de comandos, tá? E vai focar especificamente na socialização. Eu vou explicar como que a gente faz o processo de socialização dos cães de serviço. Mas, Léo, o que é essa tal de socialização que as pessoas tanto falam, né? Bom, respondendo assim de forma bastante simplista, socialização é preparar o cão para viver em sociedade. Parece simples, certo? Mas vamos ver quais são os estímulos que tem, alguns dos estímulos que tem a nossa sociedade. E a gente vai perceber que não é tão simples assim. Imagina para um cão que não teve uma boa socialização as seguintes situações. Criança correndo. Imagina como que o cão lidaria com aquilo, né? Ou, por exemplo, uma pessoa abrindo um guarda-chuva. Chega lá e, puf, abre aquele negócio, parece um monstro na frente dele, né? Ou imagina essa situação do carteiro de capacete. Imagina um cão vendo aquilo. É um ET, né? É um ser de outro planeta que está chegando ali, que ele não tem o menor conhecimento do que é isso. Ou, por exemplo, um carteiro de moto, né? Ou fogo de artifício no Réveillon, ou então cães que sejam educados. Como que é essa interação se o cachorro não está acostumado? E se esses cães forem mal educados? Né? Pensa em trânsito, moto, carro, ônibus, todos esses barulhos. Né? Imagina a quantidade de pessoas diferentes que a gente encontra todo dia. Né? Imagina a quantidade de ambientes diferentes, piso diferente. Né? Então, uma coisa é ele entrar num lugar onde tem gramado, outra são pedras, outra de areia, né? Outra é uma praia ou um shopping center. Essa diversidade de ambientes que a gente lida no dia a dia com naturalidade. Então, socializar é preparar o cão para essas situações, né? Socialização é também criar relacionamentos. É fazer com que o cão saiba se relacionar com pessoas diferentes. Então, ele, com a maior variedade possível de pessoas, ele ter um relacionamento.
Então uma coisa que a gente faz bastante quando a gente está treinando, quando a gente está socializando um cão, é fazer com que ele goste, por exemplo, do cara do açougue, do cara da banca de jornal, do cara que varre a rua, do seu vizinho. A gente vai criando associações com todas essas pessoas. A gente faz com que essas pessoas interajam, conheçam o cão, brinquem com o cão, peça comandos para ele. Ok? A mesma coisa vale com outros cães. Né? Então, o cão que a gente está socializando, ele vai criando amizades com outros cães. Né? Mas socializar também é não interagir. Né? Então, é comum a gente, quando está conversando com outras pessoas, as pessoas muitas vezes encaram que socializar um cão é pegar e colocar ele num grupo de cães e deixar que as coisas aconteçam. Né? E aí o que a gente vê de pessoas que fazem isso, que tem cães que eles simplesmente não conseguem ficar num ambiente sem interagir com outro cachorro. Só que como a gente viu na rotina de um cão de serviço, muitas vezes esse cão ele precisa ficar deitado debaixo da mesa também na presença de outros cães. Então eu diria que socializar um cão é preparar para ele interagir quando ele precisa interagir, não interagir quando ele não tem que interagir, e lidar com todos os estímulos que a gente está acostumado. Né? Muita gente fala, pô, Léo, mas não seria bom se meu cão interagisse com todo mundo? E aí a pergunta que eu faço é, você interage com todo mundo que você encontra na rua? Não é comum, por exemplo, você está andando num shopping, você sai falando com cada uma das pessoas, oi, tudo bem? Quer falar comigo? Eu quero interagir com você? Vamos tomar um show? Não, a gente não faz isso. A gente só interage com as pessoas que a gente tem um relacionamento ou se existe uma possibilidade de interação dentro daquele contexto social. E a mesma coisa vale para os nossos cães. Então, enquanto estou andando com o meu cão, eu não saio parando para ele interagir com todo mundo, a menos que eu veja um benefício para aquilo. Né? Dependendo do estágio de socialização que o meu cão tiver, eu posso deixar ele interagir ou não. Mas é importante que o cão ele aprenda também a não interagir. Ele aprenda que em determinadas situações não é momento dele brincar com outro cachorro, não é momento dele pedir carinho para uma pessoa, que ele simplesmente precisa passar direto. E quais são os benefícios para um cão que passou por todo esse processo de seleção, que sabe lidar com todos esses estímulos? O que a gente agrega na vida desse cão? Bom, primeiro, ele vai poder viajar com a família. Né? Imagina, um cão que ele sabe se comportar em qualquer situação que você frequente no seu dia a dia, ele vai poder estar com você durante uma viagem, por exemplo. Ele não precisa ficar lá no hotelzinho, ele vai poder te acompanhar nas viagens. Ele vai poder interagir com as pessoas, com amigos, com pessoas que olham, acham ele bonitinho e querem interagir. Ele vai lidar com isso de forma natural e até positiva. Tá? Ele vai poder brincar com outros cães. Ele vai poder ir numa praça, num parque, brincar de bolinha com você. Ele vai principalmente passar mais tempo com você. E eu acho que aqui que está o grande benefício da socialização. Quanto melhor socializado é o cão, mais tempo ele vai passar com o dono. Porque o dono percebe que levar ele em todos esses locais não é um problema para ele. E torna o passeio ainda muito mais agradável. Então, a gente pode dizer que um cão que é bem socializado, ele tem muito mais acesso aos locais e muito mais acesso ao dono. E com isso, ele acaba sendo muito mais feliz do lado do dono. Mas do ponto de vista prático, Léo, como que eu socializo o meu cão? Como que eu consigo fazer com que ele lide bem com todas essas situações que você explicou agora? Ao contrário da maioria das pessoas, a gente não recomenda que você dedique, por exemplo, sei lá, 1 hora por dia para o seu cão. Vá passear 1 hora por dia com o seu cão. A gente entende que isso é pouco na interação com o cão. Que a melhor maneira de você socializar muito bem e desenvolver um bom relacionamento com o seu cão é você incluir ele na sua rotina. Então, por exemplo, você decidiu entrar para a academia e perder peso nesse novo ano. Ao invés de você simplesmente ficar correndo 1 hora na esteira,
Não seria muito mais legal se você corresse com o seu cão? Ou, por exemplo, se ao invés de apenas ir na padaria, fazer compras, não seria muito mais legal se o seu cão te acompanhasse junto? Né? Ou, sei lá, você vai no shopping. Por que não buscar um shopping que aceite cães? Hoje em dia, tem vários shoppings que aceitam. Ou se você vai num almoço de domingo na família, por que não levar ele junto? Né? Então, o que a gente propõe, na verdade, é que você analise a sua rotina e comece a buscar todas as situações que o seu cão poderia te acompanhar. Okay? Isso vai fazer com que ele passe muito, muito, muito mais tempo com você do que apenas aquela 1 hora que você se dedicaria. E tem uma coisa que é interessante, você não vai precisar se dedicar mais tempo para ele. Você simplesmente vai incluir ele e levá-lo para todos os lugares que você puder. E aí você vai perceber que o seu contato e a sua ligação com ele vai ser cada vez mais intensa. Bom, mas aí você vai estar levando ele agora já para todos os lugares e aí vão acontecer várias situações. Né? E aí a gente entra na questão do que é uma socialização passiva e uma socialização ativa. A socialização passiva é aquela em que o cão não interage diretamente com o que a gente está querendo de fato socializar. Então, sendo um pouco mais claro, imagina que tem lá, você chegou perto de uma escola com crianças e aí você está fazendo uma socialização passiva. Você vai expor o cão, só que ele não vai interagir com as crianças. Ele vai estar focado em você, respondendo comandos de obediência, por exemplo, e vai acabar absorvendo todas aquelas informações das crianças interagindo. Isso é o que a gente chama de socialização passiva. Tá? O cão ele não está interagindo diretamente. É uma forma de socialização, sem dúvida, mas é uma forma muito limitada de socialização. A gente entende que uma boa socialização precisa, acima de tudo, ser uma socialização ativa. Lembra que eu coloquei que socializar é criar relacionamentos? Então, criar relacionamentos, usando o mesmo exemplo das crianças, né, seria muito mais legal se as crianças brincassem com o cão. Então você leva e pede, poxa, pede para ele sentar, pede para ele deitar, pede para ele dar uma pata. E aí você vai perceber que as crianças vão adorar fazer isso e aí pede para elas irem recompensando ele em cada uma dessas situações. Em cada vez que ele vai pedir, cada vez que as crianças vão pedindo algo para ele. E aí você vai perceber que o cão ele vai ficar cada vez mais contente de encontrar essas crianças. Então, quando a gente faz uma socialização ativa, a gente está fazendo com que o cão ele queira interagir com as crianças. Né? Isso a gente faz com crianças, com cães, com outras pessoas. Então, um treino que eu faço muito é quando, imagina que eu estou andando com o meu cão no centro da cidade e aí tem muito mendigo na rua. Né? Pelo menos aqui em São Paulo é muito comum a gente encontrar mendigos. E é muito comum também os cães terem pânico de mendigos. Por todo o aspecto que eles se encontram, não faz parte do nosso dia a dia. No período de socialização, quando eu estou focado na socialização do cão, eu me aproximo dessas pessoas e é muito comum elas sorrirem para o cão. Quando eu observo que elas simpatizaram com o meu cão, o que eu faço? Eu me aproximo, né, e deixo com que ela interaja. Converso com ela, mostro os comandos que sabe fazer, deixo ela fazer carinho, dou petisco para ela pedir comandos. Isso faz com que o cão ele comece a associar essas pessoas com uma coisa muito legal. Né? E isso vale, na verdade, para qualquer estímulo e para qualquer ser vivo. Né? Que fazer com que ele interaja de forma produtiva e goste dessa interação com as pessoas. Isso é o que a gente chama de socialização ativa. Só que vão ter situações onde o cão ele vai ficar com medo, vai ficar com receio, né? Ele não vai saber como se aproximar. E aí é crucial que você ofereça suporte para esse cão. É muito comum a gente escutar em parques, né, que às vezes tem, sei lá, um cachorro que está perseguindo o outro. E as pessoas falam assim, não, deixa que eles se entendem. Isso vai completamente na contramão do que a gente acredita. Né? Como que cães se entendem? Em última instância, eles se entendem mordendo um ao outro. É isso que a gente quer?
que ele resolva o problema através da mordida? Não, pelo menos não é o que eu quero para os meus cães. O que eu quero que eles aprendam é que eles podem confiar em mim. O que eu quero que eles entendam é que eu sou a pessoa responsável por eles. Então, se eles estiverem numa situação difícil, eu quero que eles busquem suporte em mim. E eu vou lidar com aquela situação. Então, se eu estou num parque e chega um cachorro pulando, tentando montar, ou está ultrapassando o bom senso da brincadeira, eu afasto o outro cachorro. Eu não deixo com que o meu cão afaste o outro cão. Tá? Por quê? Eu não quero que o meu cão aprenda que através da agressividade ele vá afastar o outro. Isso vai na contramão do que eu quero para um cachorro meu. Eu não quero que meu cão faça o uso da agressividade para resolver os seus problemas. Eu quero que o meu cão confie em mim. Ok? Vamos pensar então, por exemplo, com pessoas. Né? É muito comum pessoas que gostam muito de cães chegarem fazendo muita festa. Ai, que bonitinho! Fazendo toda aquela folia. Nessa situação eu também não deixo interagir. Por mais bonzinho que seja o meu cão, eu vou afastar a pessoa e falar, não, ele morde. Não interaja desse jeito que ele vai te morder. Por quê? Primeiro, eu entendo que eu tenho uma função muito importante na sociedade de educar as pessoas que não sabem interagir com os cães. Eu, como profissional da área, eu preciso passar essas informações. E pensando no meu cão, eu não quero que ele entenda que as pessoas ofereçam risco para ele. Uma pessoa que chega pulando em cima do meu cão para interagir, ela está mostrando que ela não está respeitando ele. E isso eu não posso deixar de jeito algum, porque ele também pode aprender que mostrando agressividade, ele afasta aquela pessoa. E uma coisa que é importante é que a agressividade sempre funciona. A partir do momento que o cão aprende a fazer uso da agressividade, ele tem aquela ferramenta. E a agressividade sempre funciona. Vamos pegar o mesmo exemplo. A pessoa que chega fazendo folia, ai que bonitinho, e sai botando a mão de qualquer jeito no meu cão. Se ele mostrar o dente, morder, a pessoa vai se afastar. E é exatamente o que ele está querendo. Então, eu não posso, em hipótese alguma, permitir que o cão aprenda isso. Que ele aprenda que essa é uma forma dele se comunicar com os seres humanos. Okay? É minha responsabilidade isso. E aí entra numa outra questão que é muito interessante. É muito comum as pessoas falarem que a gente está recompensando o medo. Por quê? Quando um cão se aproxima, quando o cão está com medo e se aproxima de mim, o que eu faço? Eu vou dar suporte para ele. Eu vou fazer com que ele se sinta seguro comigo. Tá? E aí as pessoas falam, mas fazendo isso, você não está ensinando ele a ter medo dessas coisas, porque você está recompensando o medo. Só que aí a gente precisa entender qual que é a definição de reforço. O reforço é aquilo que aumenta a chance de um comportamento ocorrer de novo. Quando eu dou suporte, tá, para o meu cão, eu estou aumentando ou diminuindo a chance dele ter medo? Na minha visão, eu estou diminuindo. O que eu observo é que quando eu ofereço suporte, ele oferece cada vez menos medo na situação. Então, oferecer suporte não é recompensar o medo. Vai exatamente no oposto. O que seria então uma recompensa pelo medo? Recompensar o medo seria mostrar que aquela situação com que o cão tem medo, efetivamente ele deveria ter medo. Isso vai fazer com que o medo aumente cada vez mais. Então, de forma objetiva, ele viu um cachorro que está correndo na direção dele, ele mostrou sinais de medo. Se eu deixo acontecer, se eu deixo isso continuar e o outro cão pula em cima dele, ele começa a perceber e fala, poxa, de fato, eu tinha motivo para ter medo antes. Então ele vai começar a mostrar medo cada vez mais cedo. Então essa é a recompensa do medo. É mostrar que o medo que ele está tendo, de fato, tem motivo para ter medo. Ok? Então o oferecer suporte não é recompensar o medo em hipótese alguma. É exatamente o contrário. Quando você oferece suporte, você está mostrando para o cão que não existe o menor sentido ele ter medo daquela coisa. Beleza? Bom, uma outra coisa que a gente faz muito durante o processo de seleção é, enquanto o cão ainda não tem maturidade suficiente, eu avalio todas as situações antes de expor meu cão. Então, por exemplo, eu estou andando com ele na guia,
e aí eu vejo lá na frente um outro cachorro. Eu bati o olho no outro cachorro, eu vou ver como que ele vai responder quando ele encontrar com o meu cão. Então a gente está andando, aí o outro cão olhou para o meu cão. O que eu vou observar? Se eu percebo que esse cão ele se empina, ele mostra sinais de agressividade, ele está inseguro, ele começa a latir, tchau. Eu não vou deixar meu cachorro interagir. Porque eu estou avaliando que a interação entre um e outro não vai ser produtiva para o meu cão. Ok? Então, por outro lado, se eu observo no outro cão que ele viu o meu cão, ficou felizinho, ficou calmo, tranquilo, falo, poxa, esse é um cão legal do meu cão conhecer. Então eu vou lá e vou me aproximar de forma bem calma e tranquila. Se o meu cão estiver muito afoito, eu também não vou deixar ele interagir com outro cão. Por quê? Eu quero que ele entenda que ele só vai interagir com outros cães se ele estiver calmo. Então eu vou esperar ele acalmar, acalmou, aí eu deixo interagir. Se eu estou andando e o outro cachorro ainda não viu, por exemplo, está fazendo xixi na árvore, eu preciso passar e o outro cão ainda não viu o meu cão, eu vou tomar todo o cuidado para que não aconteça de eu estar passando e aí está bem perto, o cachorro veio e já começa a latir. Então, uma coisa que eu faço bastante é que quando eu estou passando, antes de que eu vejo que ainda não teve contato visual entre os dois, eu faço um... E aí o outro cachorro para, olha, e aí vê o meu cão, e aí eu visualizo qual é a reação daquele cachorro para o meu cão. E aí eu decido se eu vou passar ou não. A mesma coisa vale com pessoas. Né? Se eu vejo que a interação do meu cão com aquela pessoa não vai ser produtiva, eu não vou deixar o meu cão interagir com ela. Então, se a pessoa chega fazendo muita folia, eu falo, não, ele tem medo, ou não, ele morde. Tá? E aí a pessoa vai dar um passo para trás. Eu não vou deixar a pessoa interagir se eu julgar que não vai ser produtivo para o meu cão. Bom, Léo, mas você faz isso a vida inteira do cachorro? Não. Na verdade, quando está no período mais importante de socialização, que a gente pode colocar aí até os 6 meses, eu tenho todo esse cuidado. E conforme ele tem bagagem com aquela exposição, então, por exemplo, ele já encontrou com centenas de pessoas na rua que se comunicaram de forma adequada com ele, que ele já gosta de interagir, ele tem um histórico. Aí eu vou começar a deixar pessoas um pouco mais afoitas interagirem com ele. Ainda supervisionando, mas eu não vou deixar passar do ponto que eu sei que o meu cão está preparado. A mesma coisa vale com cães, a mesma coisa vai valer para barulhos, com qualquer outro estímulo. Okay? Então eu só vou expor o que eu tenho certeza, convicção de que o meu cão foi preparado. Eu não vou expor o meu cão, por exemplo, logo no comecinho da socialização, ele com 3, 4 meses. Eu não vou expor o meu cão dessa maneira. E aí entra numa coisa muito interessante. É importante sempre que o cão ele tenha opção de fuga. Então é muito comum a gente escutar em fóruns de adestramento ou no Facebook as pessoas darem a dica de que leva o seu cachorro no colo para socializar, né, enquanto ele ainda não tomou as vacinas. E do meu ponto de vista, essa é uma maneira inadequada para alguns cães. Por quê? Se o cão ele for seguro, ok, não vai ter problema algum. Ele vai conhecer todos aqueles estímulos, não vai ser nenhum problema. Mas se for um cão medroso, e você está expondo ele no colo para diversos outros estímulos, se ele ficar com medo, o que ele pode fazer? Ele não tem opção de fuga. Você está segurando ele, você está colocando ele à força ali naquela situação. E a opção de fuga, ela é crucial para um bom processo de socialização. Se você tira a opção de fuga, a única alternativa que resta para o cão é mostrar agressividade. Então você vai estar efetivamente ensinando o cão a mostrar agressividade. Por quê? Imagina que você está com um filhotinho de 2, 3 meses no colo, e aí chega alguém e tenta interagir à força e você fica lá expondo o cachorro. Ele vai começar a rosnar, por exemplo, e aí o que normalmente as pessoas fazem? Começam a brigar com o cachorro. E aí ele vai ficar com mais medo e vai rosnar mais, e aí vai ficar naquela disputa até uma hora que você vai se afastar com ele. Ou seja, a agressividade funcionou de novo. Então, a gente não recomenda, de forma alguma, que você exponha esse cachorro no colo, sem opção de fuga. Sempre, sempre, sempre ofereça uma opção
para ele escapar se ele não estiver conseguindo lidar com aquela situação. Então a gente já tem incluir o cão no nosso dia a dia, tá? A gente vai fazer uma socialização ativa de preferência, quando não der, ok, pode ser uma socialização passiva. A gente vai sempre oferecer suporte, mostrar que o cão ele pode contar com a gente nas situações difíceis, tá? Que a gente sempre vai estar lá para proteger ele. Tá? A gente sempre vai avaliar a situação antes de expor o cão e vai colocar ele cada vez de forma gradual a situações cada vez mais difíceis, mas de forma gradual, tendo certeza de que ele está preparado para aquilo, né? Então ele precisa ter maturidade para ser exposto. Tá? E por último, a gente precisa mostrar como ele deve se comportar em cada uma dessas situações. Por exemplo, quando eu chego num restaurante, o que eu quero que o meu cão entenda é que no momento em que eu sento na cadeira, é um comando para o meu cão deitar. E eu quero que ele entenda isso sem que eu fique pedindo comportamentos. Ou, por exemplo, quando eu me aproximo da porta, no momento em que ele encosta a mão na maçaneta, eu quero que ele entenda que isso é sentar. Isso a gente chama de comandos ambientais, que é o ambiente vai passar o comando do que ele deve fazer naquela situação. E no caso da socialização, isso é importante. Por quê? Eu quero que quando eu me aproximo de uma pessoa para conversar, ele sente para receber carinho. Sem que eu tenha que ficar falando, senta, 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 todo aquele negócio que vocês já devem ter visto bastante. Ou, por exemplo, antes dele interagir com outro cachorro, eu quero que ele sente, olhe para mim, e aí eu vou falar a palavra ok, se ele puder interagir com o cão, mas se ele não puder, eu não vou falar a palavra ok. E aí ele vai entender que não é o momento dele interagir. Então, a gente treina comandos de obediência inseridos no processo de socialização, de forma com que o comando de obediência faça sentido para o cão. Então, o fazer contato visual não é só um truquezinho. Na verdade, o fazer contato visual vai ser um pedido de permissão para desenvolver um determinado comportamento. Né? Ou uma forma dele se comportar, que é a maneira que eu gostaria que ele se comportasse nessa situação, como, por exemplo, deitar embaixo da mesa num restaurante. Dessa forma, a gente entende que os cães eles começam a fazer todos esses comportamentos no modo automático, né? E aí a gente precisa se preocupar bem menos com ele e a convivência fica cada vez mais agradável, porque o cão ele sabe exatamente como se comportar em cada uma das situações. Não é exatamente isso que a gente espera de uma equipe, né? Então, por exemplo, falando da cão inclusão, o que eu espero como equipe é que cada um saiba exatamente o que deve fazer, sem que um tenha que ficar pedindo para o outro, tipo, Sara faz não sei o quê, Marina faz não sei o quê. Não, o que eu gostaria, né, é que as pessoas soubessem exatamente o que devem fazer. Mas até chegar lá, foi preciso trabalhar muito cada uma das situações. Olha, nessa situação é importante fazer isso, isso e isso. Olha, nessa é importante fazer isso, isso, isso. Então a gente vai guiando passo a passo o que cada um deve fazer, até que depois com que eles entendem, isso começa a ser feito de forma automática. E aí a gente não precisa mais se preocupar em ficar pedindo as coisas, nem para a equipe e nem para os cães. Ok? Nossa, Léo, mas dá trabalho esse negócio de socialização, hein? Dá trabalho, não tem como negar. Por sorte, quando a gente inclui ele no nosso dia a dia, isso acaba sendo um processo muito prazeroso, porque a gente começa a observar passo a passo a evolução do cão. Ele no início interagia de uma determinada maneira, com um pouco de receio, com crianças, por exemplo, e aí ele começa a gostar da criança, ele começa a interagir de forma bacana, ele começa a brincar de bolinha, ele começa a pedir carinho para ela, e aí a gente vai vendo toda essa evolução e acaba sendo um processo muito prazeroso para a gente. Tá? Mas paralelo a isso, uma dificuldade que a gente tinha no início muito grande era de encontrar cães que soubessem interagir um com o outro e pessoas que soubessem interagir com os cães, né? E pensando nisso, a gente montou as nossas aulas em grupo, que a gente chama de Turma de Cão, né? A gente começou esse projeto em 2009, tá? E de lá para cá a gente teve dezenas de turmas
E algumas pessoas vêm acompanhando a gente desde aquela época. E são pessoas assim que a gente tem uma incrível admiração, né? Mais do que nossos alunos, eles são pessoas com que a gente realmente admira a forma com que eles lidam com os cães, né? Interagem com os cães, o respeito que eles têm pelos cães e principalmente o relacionamento entre o cão e essa pessoa, né? Então, a turma de cão é um dos serviços da Tudo de Cão que a gente mais tem carinho. É algo que realmente a gente tem muito prazer em estar com aquele grupo de pessoas. Tá? Então, o principal objetivo da turma de cão é a socialização. É fazer com que os cães tenham a oportunidade de interagir com outros cães que também são muito sociáveis, tá? Que saibam interagir um com o outro. É nesse ambiente que a gente também coloca para as pessoas interagirem com os cães. Então todo mundo que está ali sabe como lidar com o cão, sabe como lidar se o cão mostrar, por exemplo, um sinal de medo. Né? No momento em que o cão mostra um sinal de medo, a pessoa se afasta, respeita o espaço do cachorro, espera com que o cão se aproxime dela. Né? Então a gente nunca força nada em relação à aproximação. Sempre o cão vai se aproximar das pessoas. Então a gente entende que a turma de cão é o local ideal para que essas exposições aconteçam. Tanto que todos os cães que são treinados na Cão Inclusão, eles precisam frequentar a turma de cão. Tá? E na turma de cão tem um segundo objetivo. Né? Como as pessoas os donos são apaixonados pelos seus cães, né? Eles têm objetivos muito específicos. Então, alguns querem treinar obediência, né, comandos de obediência e refinar esses comandos até níveis que são muito, muito impressionantes. Tá? Outros começam a direcionar para truques. Né? E então tem alguns truques que são muito legais, que a gente fala, nossa, você realmente conseguiu ensinar isso, muito bacana. E então, no fundo, as pessoas que frequentam a turma de cão têm, na verdade, nos cães um verdadeiro hobby. Né? É muito mais do que, eu quero resolver o problema de comportamento do meu cão, quero resolver isso ou aquilo. Na verdade, as pessoas que vão lá, elas querem ter um cão extremamente sociáveis e elas encontram no cão, na interação com o cão, um grande hobby e, muitas vezes, uma forma, um estilo de vida. Agora aqui uma dancinha. Isso. Muito bem. Gente, mas ele tá aprendendo, ele fez. Ele cara, ele não. Não pode criar. Tchau, vida. Aí. Ótimo, perfeito, Paulo. Agora. Gente, troca.
Isso. Rodei. Vem. Isso. Vem. Café. Isso. Isso. Comprimento. Deita. Caranguejo. Deita. Muito bem, solta. Deita. Então, o que a gente observou ao longo desses anos trabalhando com cães de serviço é que quando a gente prepara o cão para conviver em sociedade, a gente faz com que o cão fique muito mais feliz com a convivência com o dono e a relação entre o dono e o cão fique muito mais profunda, né? Embora os comandos de obediência ajudem nesse processo, eles não são vitais para que isso aconteça. Se tivesse que optar entre socializar muito bem o cão e treinar comandos, eu de longe optaria por socializar muito bem o cão. Felizmente a gente não precisa fazer uma opção de um ou outro, a gente pode escolher os dois. É lógico que isso demanda tempo, demanda dedicação, mas para quem tem como hobby treinar cães, eu acredito que a melhor opção sejam os dois, treinar comandos e socializar muito bem o cão. Então eu espero que essas informações sejam muito úteis para você e que você consiga colocá-las em prática e principalmente que a qualidade de vida do seu cão melhore muito com essa apresentação e que ele possa frequentar cada vez mais ambientes e que a sua ligação com ele fique cada vez mais intensa, ok? Então, por último, eu gostaria de deixar aqui um convite para você. Se você ainda não conhece a Tudo de Cão e a Cão Inclusão, acesse tudodecão.com.br e cãoinclusão.com.br, ok? E se você é daqui de São Paulo, eu te convido a conhecer as turmas de cão. Tá? Manda um e-mail para a gente através do site e a gente vai ter o maior prazer em te receber lá. E eu tenho certeza que você vai conhecer pessoas maravilhosas que fazem parte desse nosso grupo de amigos que tem como hobby treinar cães e se preocupar com o bem-estar deles. Ok? Convite feito, te espero lá.